Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecido ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui reunidos em santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler São João capítulo 3, versículo 16. Nós estamos falando sobre o tema Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Nós estamos entrando no assunto sobre os 4 guardas. O que eles guardavam? Os 4 guardas representando ali as 12 tribos de Israel. Cada guarda deste era composto por 3 tribos. E cada guarda desta, composta por 3 tribos, tinha um brasão. Eles representavam uma unção. E nós conhecemos as 4 criaturas, os 4 seres viventes. O profeta estava nos mostrando esta mensagem, a diferença do grego para o português, que você vai encontrar em traduções no português, diz essas 4 bestas, mas o profeta disse que não é bestas, são 4 criaturas. A palavra é totalmente diferente da palavra quando é destinada à besta de Apocalipse 13. Ele nos mostra que é completamente diferente. Então, esses 4 criaturas viventes, 4 seres, então eles são compostos por uma imagem. E esta imagem que eles carregavam neste brasão, desses 4 guardas, e cada um ficava em uma extremidade, em um lado do tabernáculo. Por exemplo, o tabernáculo no meio, então cada lado como um quadrado, então tinha uma guarda que era composta por 3 tribos de Israel. E esta guarda, essas 4 guardas, neles, no brasão, um era leão, o outro era o boi, o outro era o rosto de um homem e o outro era uma águia, o rosto da águia. Essas 4 criaturas viventes, nos familiarizamos tanto nas eras, quanto nos selos, quanto lá atrás. É a forma de Deus mostrar. Então nós vimos aqui, eles trabalhavam desta maneira lá, 4 tribos, 4 guardas, compostos por 3 tribos. Quando nós olhamos no Velho Testamento, quando nós viemos para o Novo Testamento, aí vocês vão ver o que o profeta vai nos dizer aqui nesta mensagem, que nós temos 4 guardas também, que são os 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Os 4 evangelhos. Se os 4 guardas no Velho Testamento guardavam algo, e era aquilo que Deus havia dado de mais precioso que o povo de Israel tinha, era o que estava ali dentro, no centro, no tabernáculo, que trazia a própria presença de Deus na arca do pacto. Então ali tinha as tábuas da lei, então era o que ali tinha o primeiro maná, era o que de mais precioso, panela dourada. E agora no Novo Testamento, com os 4 evangelhos, estão protegendo o quê? Tem algo aí que ele está protegendo, esses 4 aí. Então que Deus possa nos ajudar a compreender isto. Este é um assunto muito importante. Entramos no estudo desta mensagem de Apocalipse por causa deste, para que nós possamos entender o que significa esses 4 guardas e qual é a necessidade de entendermos hoje, para a aplicação correta hoje, em sabermos o que ele está aguardando, qual é a revelação. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua palavra em nossos corações. Então São João capítulo 3, versículo 16, diz a seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo,
Muito obrigado, Pai, por este dia de vitória que Tu nos concedeste e por esta oportunidade do entardecer de virmos aqui na Tua presença, com gratidão em nossos corações por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelos livramentos, pela saúde, pelas curas, pelas libertações que tens concedido a cada um de nós, ó Pai, constantemente. Se dormimos e levantamos é porque Tu nos guardou, ó Pai. Tu nos sustentou, Tu nos protegeu, Tu nos livrou de todo mal e de todo perigo. E aqui estamos com gratidão em nossos corações, nos aproximando da Tua presença com reverência, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Tu possas, ó Pai, nos conceder tudo aquilo que nós temos necessidade. Abra o nosso entendimento para compreendermos cada vez mais e mais a Tua santa palavra. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Nós, como eu estava dizendo aqui sobre esta mensagem de Apocalipse capítulo 4, é uma mensagem muito reveladora. Esses 4 evangelhos, eles estão protegendo algo. Eles protegeram algo. Os 4 evangelhos estavam mostrando onde que estava a deidade de Jesus Cristo, a deidade de Deus. Onde que Deus estava manifestado. Estava escondido aí nos 4 evangelhos. Embora você vai encontrar, muitas vezes, algum ou outro chamando Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Mesmo eles conhecendo toda a história, sabendo que Maria não teve nada a ver com o nascimento, ela foi uma bem-aventurada, porque a sombra do Altíssimo veio sobre ela. Mas usou apenas aquele corpo físico, sem ter nenhuma célula sanguínea de Maria, porque se houvesse, ele não poderia ter morrido por nós. Porque Maria foi concebida através do pecado. Todos nós fomos concebidos através do pecado. Então a única forma de nos restaurar ao estado original seria a morte de daquele que não havia vindo por meio desta maneira. E por isso que Jesus Cristo, Deus, se fez carne ali através daquele corpo chamado Jesus. Criou-se esta célula de vida no ventre de Maria, para que ele pudesse vir à existência. Mas Hebreus ele disse que ele era sem pai, sem mãe, porque não teria como Maria ser mãe de Deus. Se ele veio sem genealogia, então não teria. Que Maria, nossa irmã Maria, foi uma agraciada de Deus, sem dúvida, ninguém vai tomar a bênção. Não houve uma mulher mais agraciada nesta terra do que ela. Neste quesito, ninguém vai dizer que vai se comparar a Maria. Porque Deus se agradou a vir ali naquele corpo. Deus escolheu aquele corpo para que ele pudesse se manifestar, para que ele pudesse vir pelo nascimento virginal, para que ele pudesse nos restaurar. Ele não veio porque ele quis. Ele veio porque era a única forma de nos restaurar ao estado original. Porém, mas ele teria que vir perfeito. Por isso que não houve conjunção. Ele não poderia vir através de uma conjunção de corpos pecaminosos. Porque o cordeiro tinha que ser morto. O cordeiro que era preparado para o sacrifício não podia ter mancha. Não podia ter mancha. Não podia ter defeito algum. Tinha que ser perfeito, para que o sangue pudesse tomar lugar do pecador. No Velho Testamento nós conhecemos isto. Nenhuma ovelha, nenhum animal poderia ser morto em sacrifício para Deus se ele tivesse algum defeito. Tinha que ser selecionado, porque senão Deus não aceitaria. O sacrifício ficava comprometido, porque Deus havia dado uma ordem. E da mesma forma, então, ele veio para cumprir a sua ordem, que ele mesmo havia dado. Então, os 4 evangelhos guardam aí a onipresença de Deus. Os 4 evangelhos esconde esse segredo. Porque você sabe que Jesus Cristo é Deus. Ele não é a segunda pessoa da Trindade. Por quê?
porque Deus revelou isso a você. E Ele nos mostrou através dos evangelhos. Mas os teólogos leem os evangelhos, eles não conseguem entender isso. Eles vão lá e dividem Pai, Filho e Espírito Santo. Divide Deus em 3. Então os 4 evangelhos estão guardando algo. Os 4 evangelhos estão guardando algo. Vocês vão ver o profeta nos falar sobre isso. Protegendo a arca. Quem é esta arca? Jesus Cristo. O único lugar de adoração provido por Deus, se vocês tomarem esta mensagem, vocês vão ver que Deus escolheu um lugar para colocar o seu nome. Deus escolheu um lugar para colocar o seu nome. Agora, nós não podemos negar que Jesus, quando ele cumpriu ele cumpriu o propósito de ter vindo aqui nesta terra, de ter derramado o teu sangue puro, perfeito, viesse sem pecado, para que pudesse nos restaurar. Ele recebeu o nome de Jesus. Mas quando ele subiu e se assentou no trono do Pai, primeiro selo, ele disse que recebeu um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Esse novo nome não será aberto para todos saber. Há algo aí também. Está lá no primeiro selo. Há aqueles que dizem, mas o nome é Senhor Jesus Cristo. Não, mas Senhor Jesus Cristo já foi revelado. E no primeiro selo diz que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. É uma revelação. É uma revelação. Então, nós não queremos entrar nesse assunto, mas só para que nós possamos entender que hoje, qual é o verdadeiro evangelho? Nós lemos aqui nessa mensagem, nos cultos anteriores, o profeta dizendo que cada mensageiro que esteve na terra trazia também consigo o trono da misericórdia. Nós vimos na era de Sardes, onde o profeta nos mostrando ali que muitas pessoas serão salvas, que muitas pessoas terão vida eterna lá no trono branco, não porque creram na palavra, não porque aceitaram o evangelho, são as salvações, vários tipos de salvação. Salvação comum. Quando o profeta diz, Deus tem um bom lugar para os bons médicos, o que ele queria dizer isto? Será que o bom médico iria para o inferno? O inferno não é um bom lugar. Então, aí nós podemos entender na era de Sardes, quando estávamos estudando uma exposição das 7 eras, nós podemos ver que a graça e a misericórdia estavam nos filhos de Deus. E vocês vão ver aqui o que nós vamos ler. Os 4 guardas lá no Velho Testamento guardavam o trono da misericórdia. Só havia misericórdia ali, o que estava ali dentro, e o tabernáculo, a misericórdia estava ali. Quando ele veio para o Novo Testamento, mostra que os 4 evangelhos também guardam, protegem um trono de misericórdia. Mas quando esse trono de misericórdia cumpre o seu papel, quando o trono de misericórdia, quem é o trono de misericórdia? Jesus Cristo. Quando ele vem e cumpre o seu papel, o profeta vem e diz que ele toma um outro trono. Por quê? Ele morreu, veio, se assentou no trono do Pai, para fazer intercessão até pelo último. Amém? Vejam como que as eras estão coligadas com os selos. E quando ele terminou de fazer a intercessão pelo último, então ele levanta do trono e vem para abrir os selos. Os selos foram ou não foram abertos? Ninguém pode negar. Ninguém pode negar que os selos foram abertos. Ah, mas o profeta disse na mensagem Festa das Trombetas que o 7º selo não tinha sido revelado. Mas também tem uma mensagem, o profeta diz assim, até ontem eu não entendia. Até ontem eu não entendia. Então, há um mistério envolto aí. E as pessoas queriam que o profeta viesse
e declarasse abertamente. Queria que o profeta declarasse abertamente. Mas o profeta, na mensagem O Desvelar de Deus, acho que é 22, ele diz assim, que são coisas que são ditas propositalmente. Uns para deixarem, outros para ficarem confundidos, e outros para se fortalecerem mais. Uma hora você vai encontrar o profeta dizendo, olha, os selos foram abertos. E outra hora você vai dizer, ele diz assim, não, os selos, falta abrir os selos. O profeta estava se contradizendo um ao outro? Não, de forma nenhuma, eu não vejo contradição em momento algum. Sabe o que eu enxergo? As entrelinhas. Quantas coisas Jesus falou também? Aquelas multidões seguindo Jesus. Mas quando estava finalizando o seu ministério, quantas pessoas tinham atrás com ele? Poucos discípulos. 5.000 homens, fora as crianças e mulheres. Né? A multiplicação dos pães e dos peixes, 5.000 homens, fora as mulheres, que seguiam Jesus. Mas depois do ministério dele, os 70 e se escandalizaram quando ele disse, aquele que não comer a carne, não beber o sangue, e não comer a carne do Filho do Homem, não teria vida em si mesmo. Nossa, dura coisa, vieram para trás, só ficou os apóstolos e disse, duras coisas tu tem dito, Senhor. Ele disse, por que vocês não vão também? Por que vocês não vão também? Foi quando Pedro, com uma sabedoria do alto, uma revelação do alto, ele diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, nós precisamos entender que nesse tempo final, na sua segunda vinda, seria dessa mesma forma. A segunda vinda de Cristo, ela não seria para uma multidão. Não seria para a multidão. Seria uma vinda secreta, um rapto secreto. Guardem isso. Uma vinda secreta, um rapto secreto. Porque é a única vez que as pessoas verão nas nuvens, isso é Apocalipse 19, estabelecimento do reino milenial. Rei e rainha. Mas a segunda vinda de Cristo passaria despercebido das pessoas. Porque ele viria como um ladrão. Na noite. Viria como um ladrão. Em Atos, o anjo diz assim, olha, da mesma forma que você vistes ele subir, assim ele virá, envolto de uma nuvem. Mas as pessoas querem ver aquele mesmo Jesus, daquela foto, pintado de Hoffmann, outros aquelas pinturas daquele homem grande, de 2 metros de altura, com os olhos azuis. Esperam ver Jesus daquele. O profeta disse na mensagem, se Jesus aparecesse com aquela mesma fisionomia, com a mesma aparência daquela foto de Hoffmann aos 33 anos, eu não o aceitaria. O profeta falou isso. Então, como que estaria então a segunda vinda de Cristo? São Lucas 17, 30. Manifestação do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se manifestar. E isto, inegavelmente, não tem como refutar que o Filho do Homem se manifestou em um véu de carne. É inegável isso, não tem para onde correr. Me mostre um que tenha superado o William Marion Branham na demonstração de poder, na demonstração de virtude de Jesus Cristo. Quantas ressurreições foram acompanhadas no ministério de William Branham? Mais do que aconteceu no ministério de Jesus. Ah, mas tem crente da mensagem, quando você fala isso, ele vai dizer assim, olha, já estão colocando o William Branham acima de Jesus. Meu Deus, ninguém está colocando o profeta acima de Jesus.
Mas o profeta cumpriu aquilo que Jesus disse, que aquele que crê em mim, obras maiores do que essas fará. E o profeta mostrou que aquela escritura era verdadeira, porque ele cumpriu. Foi cumprido no seu ministério, declarado em poder e manifestação do Espírito Santo. É inegável os feitos através daquele ministério. Então, quando nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo, uma vinda secreta, as pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender, e continuam esperando. Está bom. Trono da misericórdia. O trono da misericórdia. Onde que tem misericórdia hoje, irmãos? Se a misericórdia, olha, se você declarasse o que você crê, as pessoas te excomungariam. Às vezes nós medimos as palavras, porque aqui há um alcance, através da internet, muito grande. E as pessoas, quando não conseguem entender o ministério de Cristo do tempo do fim, quanto mais eles vão, mais cegos ficam. Quanto mais estudam, mais cegos ficam. Porque não conseguem compreender ou ver. E não é que eles querem ver, é porque para ver tem que ter sido predestinado desde antes da fundação do mundo para isso. Então, a misericórdia de Deus nesse tempo final está atrelado à mensagem da voz do sétimo anjo. Uma declaração mais suave. Mas a misericórdia de Deus deste tempo final está atrelado ao programa de Jesus Cristo deste dia. Porque ele não prometeu que ele viria para morrer hoje. Ele cumpriu a sua obra lá atrás. Derramou o seu sangue lá atrás. Mas qual é a obra de Jesus Cristo hoje? Quando nós abrimos uma brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, o profeta vem e diz, ele levantou-se do trono de intercessão para, o quê? Abrir os selos, para mostrar o quê? Os mistérios que estavam escondidos ali, que a João não foi podido escrever. Então, se você disser para mim, é a Bíblia suficientemente, só a Bíblia é suficiente para mostrar os mistérios de Deus, eu digo não. A Bíblia não é o suficiente. Sabe por que ela não é o suficiente? Porque a própria Bíblia diz, Amós capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. A própria Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria todo o segredo de Deus. Agora eu pergunto, está escrito a voz do sétimo anjo na Bíblia? Está escrito a voz, a mensagem do sétimo anjo está escrito na Bíblia? Não está. Porque o que foi soado dos trovões, João não pôde escrever. O profeta vem e nos diz que para a fé do arrebatamento, nós precisamos receber. Ele diz, com o que temos agora não podemos subir. O profeta não tinha Bíblia. Cada uma das denominações não tem a Bíblia. Cada uma tem. E aí tem aquelas religiões que têm a sua própria Bíblia. Não importa o que é outra, pega a sua própria Bíblia e faz.
Mas nós precisamos entender qual é o programa e os segredos de Deus. A mensagem da voz do sétimo anjo, ela completa a Bíblia, ela se encaixa com a Bíblia. Porque se não se encaixar, seria uma mentira. Ela tem que se encaixar. Então, quando o profeta vem e diz, olha, lá em São Mateus escreveu, olha como foi lá nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria na vinda do Filho do Homem. Aí nós voltamos, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? 3 anjos desceram, 3 anjos apareceram, e desses 3, um era o Senhor, era Deus em carne humana, era Elohim, no tanto que Abraão, quando viu ele, disse, meu Senhor. Ele não chamou meus senhores, ele disse, meu Senhor. E ele foi lá para um propósito, porque ele não faria nada sem revelar ao seu servo, ao seu filho Abraão, nosso pai da fé. Esconderei de Abraão o que eu vou fazer? De maneira nenhuma. Ele não poderia esconder. O profeta vem e diz, olha, esses 2 anjos da Sodoma e Gomorra, foi Oral Roberts e Billy Graham, depois que de Billy Graham morreu em 2018. 2018, Billy Graham, o último anjo, deixou. O que aconteceu? 2019 veio quem? O que aconteceu no nível mundial? 2019, pandemia. Covid 2019 foi descoberto em 2019. Aqui, para nós, chegou em 2020. Estourou 2020, em fevereiro aí para março, né? Que aí deu aquela proporção, mas estava escondido. Depois que os anjos desceram, saíram de Sodoma, o que caiu? Fogo, juízo. Então, os 2 anjos apareceram, mas Elohim não apareceu. O profeta falhou. Aí ele diz, Oral Roberts e Billy Graham foi para Sodoma, mas Elohim permaneceu com Abraão. Aleluia! Permaneceu com os eleitos. E o profeta disse, olha, eu não teria estômago para lidar com as denominações. Eu não teria estômago para lidar com isso, está escrito na mensagem. Com esse gospel, ele não teria. Mostrando que ele ficaria apenas com o eleito. Aleluia. A presença de Deus não reconhecida. Não doa quem doer, choque quem quiser estar chocado. A verdade, ela choca, mas é a verdade, ela tem que ser dita. Então agora, após falando isso, nós vamos entender agora onde que está a misericórdia. Onde que está a misericórdia? Lembre-se, os 4 guardas no Velho Testamento guardavam o trono da misericórdia. No Novo Testamento, os 4 evangelhos guardavam o trono da misericórdia. Vamos ver onde que o trono da misericórdia está hoje. Parágrafo 308. Nós lemos o 307. Nós lemos o 307. Que estava falando sobre o sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, no lugar da misericórdia com o sangue. No 307 ele diz assim, ele tinha que estar ungido com um determinado azeite perfumado, com um determinado perfume extraído da rosa de Saron. Quem é esta rosa de Saron? Jesus Cristo. Foi um dos títulos de Jesus Cristo. Jesus era aquela rosa de Saron. Observa, uma rosa é uma coisa bonita, ela tem perfume nela, mas antes do perfume ser extraído, a rosa tem que ser esmagada. Então o perfume é exprimido da rosa. Jesus, em sua vida, era a vida mais linda que alguma vez já viveu, mas ele não podia permanecer daquela maneira, porque ele tinha que ungir sua igreja para aproximar a sua santidade. Aleluia! Foi extraído, foi esmagado para trazer um cheiro
em você, para mudar o cheiro de você, para mudar o seu cheiro, para que o cheiro de Jesus pudesse impregnar em você, a vida dele estivesse impregnada em você. Então a sua vida foi esmagada, e o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele é colocado sobre a igreja. Aleluia! E ele o faz o mesmo ontem, hoje e eternamente. A rosa de Saron, seu perfume. A pessoa que está se aproximando deste santo dos santos tem que ser ungida com o Espírito Santo, e enquanto ele anda, santo, 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 aleluia, não com um charuto na sua boca, santo, santo, não com o seu colarinho virado, santo, 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 vestido na santidade de Jesus Cristo. Quão maravilhoso és tu. Agora, o lugar de misericórdia. Agora, o lugar de misericórdia está no coração. O lugar onde o brilho de sua glória em todos os seus filhos. A glória da Shekinah no coração humano. Aleluia. Aqui está o coração humano. Não é isto correto? Amém. É este o lugar de misericórdia? Como entraria você nisto? Através daquilo? Através daqueles diferentes sistemas? As pessoas pensam que fazem parte dessa glória porque fazem parte de um sistema criado pelo homem, mantido pelo homem. Como entraria você nisso através daquilo, através daqueles diferentes sistemas? Através do livre-arbítrio, vontade própria, entra aqui, e daí sai o quê? A glória de Shekinah, aleluia. O que é a glória da Shekinah? É a presença de Deus. E quando o homem está andando, ou a mulher, ele está refletindo a glória da Shekinah. Fazendo as mesmas coisas que ele fez lá atrás, manifestando o mesmo evangelho, pregando a mesma palavra sendo manifestada na mesma medida que foi então, exatamente como foi no verdadeiro Pentecostes, ela é medida de volta novamente. Que coisa! Trono de misericórdia. Ezequiel e João, ambos viram as mesmas coisas. Agora, observem. Agora, estamos quase chegando no final. Daqui um pouquinho. Agora, aqui está onde eu quero que você obtenha algo. Por favor, não perca isso. Agora, quantos sabem que aqueles querubins eram criaturas viventes e não bestas? Amém? Elas eram uma ordem superior. Agora, um anjo é de ordem superior ao homem ou de ordem inferior? Correto, Senhor? Qual é o maior? Um filho de Deus ou um anjo? O filho de Deus. Aleluia! Quem Deus ouviria melhor? Um anjo ali de pé diante dele, implorando por algo, ou um de vocês rogando? Um de vocês, vem, porque vocês são filhos e filhas. Eles são servos. Vem, eles são servos. E vocês são filhos e filhas. Então veja que autoridade você tem, apenas tem medo de usá-la. Eita glória. Agora eu quero que você observe aqui. Isto é lindo. Olha que coisa. Deixe-me chegar aqui e pular alguns desses para que então possa descer até este. Apanhe seus lápis.
seus lápis. Aqui está o que eu realmente queria que vocês desenhassem. O irmão Branca desenha no quadro negro. Talvez seja melhor eu fazer um pouquinho menor. Agora, Israel na sua viagem, quando eles acampavam, agora, observe isso atentamente, eles acampavam 1, 2, 3, 4. Não fiz isso errado. Fiz isso errado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta era a forma que eles acampavam ao redor do trono de misericórdia. Agora, todos vocês sabem disto. Vocês têm observado e lido no Velho Testamento. Agora, no lado oriente, o lado oriente, bem aqui, eu vou anotar isso para ter certeza que você o compreenda. Oriente, o lado oriente era sempre Judá. Este é o portão, Judá. E com Judá, era a cabeça das 3 tribos com suas bandeiras. 3 tribos com suas bandeiras, a bandeira de Judá. Vocês recordam quantos assistiram 10 mandamentos de Cecil DeMille? Os 10 mandamentos? Correto, veja, você lê isto bem aqui na escritura ali, melhor dizendo, ali estava Judá do lado oriente, correto? No lado ocidente, aqui embaixo, agora você anota isto, você pode ler diretamente se você deseja, Êxodos e coisas por diante, enquanto eles surgem, estava Efraim, ele tinha 3 tribos com suas bandeiras, correto? Efraim. Agora, no lado sul, estava Rúben, com 3 tribos, com suas bandeiras, e do lado do norte, estava Dan, com as 3 tribos e suas bandeiras, correto? Agora, era assim que eles acampavam. Então, para que você possa entender, por exemplo, eu estou aqui era o tabernáculo, então ficava norte, que é frente, Dan, no sul, Rúben, que é atrás, e nas laterais Efraim e Judá. Cada tribo chefe dessa tinha 3 tribos, era composto por 3 tribos, então 3 vezes 4, 12. Então cada lado da arca era protegido por 3 tribos, então norte, sul, leste, oeste. Agora, era assim que eles acampavam. Recordem, vamos ler agora na escritura, para que possamos obter isso exatamente na forma correta. Eu começarei lá atrás no versículo 7. E o animal era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um bezerro, ou um boi. E o terceiro animal tinha rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Agora,
Agora, você observe no lado oriente, que tipo de face ele viu? Você observou? Era um leão. Leão. Aquela era a bandeira. Aquela era a bandeira padrão de Judá. Leão. Porque Jesus saiu do verdade, ele é o leão da tribo de Judá. Agora, quantos já viram o zodíaco? Muitos de vocês sabem o que é isso. As estrelas, aquela foi a primeira Bíblia de Deus. Agora, como ele começa? O primeiro número no zodíaco, a primeira figura é a Virgem. Não é isso correto? Qual é a última? O leão. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Através de tudo ali, eles pegaram o caranguejo cruzado, ou a era cruzada, exatamente onde estão os peixes, que estão na era de Câncer. Vivemos bem através disso. Observem na pirâmide, quando eles a construíram no tempo de Enoque, cada pedra estava ali. Eles podiam medir exatamente aquelas coisas e falar sobre guerras e coisas. Estava tudo completo, exceto a pedra angular. Por quê? Você já observou na sua nota de dólar? Pegue-a e veja, a pedra está fora. Por quê? Ela nunca foi colocada. Cristo é a pedra angular que foi rejeitada. Ele foi rejeitado, a pedra angular, logo ele voltará. Observem como aquela igreja, lá atrás na era luterana, lá atrás na extensão do passado, foi se tornando a minoria, um pouquinho a menos, até chegar bem embaixo. Depois disso, deixar a era pentecostal. Então, vem a cada pedra para encaixar exatamente, para colocar aquela pedra ali. Uma igreja que trará Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, simplesmente tão perfeito quanto possa ser. Agora, ele era o leão da tribo de Judá. Agora, qualquer um que já leu a Bíblia sabe que o número de Dan estava ali. Eu quero dizer que sim, o que Dan ele era uma águia. Isto é correto. Ele era uma águia. Alguém que tenha estado lendo a Bíblia, ele era uma águia. Agora, Rúben era o homem. Ele era o primeiro, o mais perverso do grupo. Não disse Jacó em Gênesis 49, Rúben, tu és o meu princípio do meu vigor, inconstante como a água, subistes ao meu leito e contaminastes minha cama, e viveu com a concubina de seu pai. Esta é a imoralidade do ser humano. O animal não tem suas imoralidades. O leão, nenhuma dessas coisas tem isso. Mas o homem sim, sai com a mulher do próximo, assim por diante, exatamente a mesma coisa. Tudo está completo. Agora, este aqui embaixo, este Dan, era uma águia, e este Rúben era a face do homem, e Efraim é o boi. Agora, tem você o quadro aí? Efraim era assim que eles acampavam na Bíblia. Agora, veja aqui atrás, o que João disse, e um tinha face. Vamos ler aqui agora, apenas para ver se isso não é a mesma coisa que foi no céu. O primeiro animal era como um leão, Judá. O segundo animal era um bezerro, que é um boi. A oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Mas veio quantos séculos, quantos milênios depois, que já estava manifestado aqui. Porque a forma que eles colocavam o tabernáculo, estabeleceram as tribos, não era como estava no céu. Estão vendo? Agora, aqui embaixo, este Dan era uma águia, e este Rubem
era a face do homem. Efraim, boi. Agora você tem um quadro aí, Efraim. Assim era que eles acampavam na Bíblia. Agora, se você observar, Dan é o cabeça das 3 tribos. Judá é o cabeça de 3 tribos. Rúben é o cabeça de 3 tribos. Efraim é o cabeça de 3 tribos. 3 vezes 4 são 12. As 12 tribos de Israel. Veja, cada um com sua bandeira. E a bandeira de Judá era um leão. A bandeira de Rúben, homem. A bandeira de Efraim, um boi. A bandeira de Dan era uma águia. Agora, veja aqui atrás o que João disse. E um tinha face. Vamos ler aqui agora apenas para ver se isso não é a mesma coisa que foi no céu. O primeiro animal era como um leão, Judá. O segundo animal era um bezerro, o que é um boi novo. O terceiro animal tinha a face de um homem. E o quarto animal era uma águia voando. Exatamente as tribos de Israel acampadas ao redor, aguardando esses guardas terrestres à direita da arca. Aleluia! Não vê você isto? Aqui, misericórdia, lugar de misericórdia, propiciatório. Nada poderia vir ao redor, vindo de parte alguma, sem passar por essas tribos. Passar por quê? O leão, passar pelo homem, a inteligência do homem, passar por aquela besta de carga como um boi, passar pela águia a sua vivacidade. Vem o céu, a terra, o meio e tudo ao redor. Veja você, eles eram guardas e acima disso havia a coluna de fogo. Irmão, nada poderia tocar aquele lugar de misericórdia sem aproximar. A única coisa que podia se aproximar daquilo, tinha que ser através do sangue. Arão entrava ali uma vez por ano com sangue. Agora, vê você isto? Observe. Agora observe, cada cabeça das 3 tribos guardava o propiciatório, o lugar de misericórdia do Velho Testamento. Agora, você anotou isto, todos? Agora, aqui está uma novinha, irmão. Ouçam isso. Então nós iremos. Agora recordem, aqueles eram os guardas do Velho Testamento. Quantos já leram isso na Bíblia e sabem o que isto é correto? Vejam, esses são os guardas do Velho Testamento. Agora, estamos vivendo em outra era. Oh, eu amo esta era. Você não ama? Amém? Agora, Deus tem um lugar de misericórdia hoje para ser guardado. Crê você nisto? Onde o trono da misericórdia é encontrado? No coração do homem. Aleluia! Onde ele entrou no coração do homem? Uma pergunta. Irmãos, preste bem atenção. Quando nós falamos sobre o terceiro estágio, que é a abertura da palavra, hoje a palavra está aberta, revelada para nós. Mas não foi hoje que ele tomou o seu trono. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Vocês lembram que quando nós estávamos estudando os 7 selos, o profeta diz assim, que quando ele foi para a cruz e ressuscitou, ele chegou diante de João, como se ele tivesse acabado de descer da cruz, com sangue jorrando, todo ensanguentado. Agora a gente olhamos, mas foi 2000 anos, porque João foi transportado no dia do Senhor aqui, mas você está olhando com essa mente carnal, uma mente material. Você não consegue olhar além, porque você está com a sua mente condicionada há um tempo. Mas eu já li isso aqui. Quando nós entramos nisso,
quando nós aceitamos a Cristo, quando nos entregamos completamente, recebemos o benefício da sua morte na cruz, nós deixamos de ser uma criatura do tempo e passamos a ser uma criatura da eternidade. Eu li isso aqui ou não li isso aqui? Eu não me lembro agora que mensagem, mas eu li isso aqui. Nós deixamos de ser um elemento do tempo. Então agora eu pergunto, o profeta perguntou. Agora estamos vivendo em uma outra era, do 328. Isso, glória, eu amo esta era. Você não ama? Agora Deus tem um lugar de misericórdia hoje para ser guardado. Crê você nisso? Amém. Onde o lugar de misericórdia é encontrado? É uma pergunta. Onde o lugar de misericórdia é encontrado? E ele responde: no coração do homem. Onde ele entrou no coração do homem? No dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo, que é Deus, entrou nos corações humanos. É isto correto? Agora vamos anotar isso aqui. E se prepare para desenhar isso. Se você deseja fazê-lo, Pentecostes, P-E-N-T, eu direi Pentecostes. Este é o lugar de misericórdia. Amém? Pentecostes. Quando o Espírito Santo, que é Deus, entrou nos corações humanos. É isto correto? Pentecostes lá e Pentecostes aqui? Aqui não. Mais um pouquinho atrás. Porque o profeta vem e diz: nós estamos além da era pentecostal. Estamos além do trono da misericórdia. Confundi a cabeça de vocês, né? Nós estamos falando do trono de misericórdia. E agora estamos além. Por quê? O filmar está lá na frente, Apocalipse 4. Vocês estão me entendendo, irmãos? Pentecostes lá, Pentecostes aqui, porque tivemos uma era pentecostal, amém? Mas o profeta diz: nós estamos além disso. Só que essa mensagem aqui, que nós estamos lendo, o profeta pregou depois das eras, antes dos selos. Mas nós conhecemos a mensagem depois do selo, nós entendemos. O profeta diz: nós estamos além de Pentecostes. Por que além do Pentecostes? Porque ele havia se levantado do trono de intercessão. Ele só poderia se levantar quando terminasse as eras. Ele não podia levantar antes. Após as eras. Então veja, espero que vocês tenham entendido. Se você deseja fazê-lo, Pentecostes. Eu direi Pentecostes. Este é o lugar de misericórdia, o Espírito Santo, colocado aqui. Lhe direi uma coisa, farei mais apropriado. Vamos colocar aqui a pomba, que significa o pássaro. Vem, correto? Guardando o lugar de misericórdia. Agora, tem Deus guardas para o lugar de misericórdia hoje? Se naquele tempo ele teve, e é a pergunta: tem Deus um lugar de misericórdia hoje? Agora observe quão lindo é desenhado.
Eu estava sentado outro dia e eu vi isso. E eu simplesmente pulei e corri ao redor. E ao redor da cadeira, dizendo glória, 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 glória. Ao redor. Charlie, e eu agi como eu faço às vezes no mato. Irmã Nelly, eu agi assim. Você me faria correr de sua casa, eu acho. Eu apenas estava tendo um tempo glorioso. Agora observe o que isso foi, o que o Senhor havia me dado. Agora, Pentecostes, após o Pentecostes, escreveram um livro de quê? Atos do Espírito Santo. Atos, é isso correto? Com que os atos começa? A primeira coisa que é para entrar na salvação, Atos 2:38. Quem é aquele último? É isto correto? Todos eles estavam cheios com o Espírito Santo, começaram a falar em língua, em outras línguas. E Pedro se levantou e lhes pregou um sermão. Eles disseram: que faremos nós? Como entraremos nisso? Ele disse, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora recordem, Deus tem alguns guardas para aquele trono de misericórdia. Quais são aqueles guardas do trono de misericórdia? Quais são aqueles guardas para o trono de misericórdia? Correto. Mateus, no Oriente, Lucas, Marcos, João, todos os seus 4 evangelhos, vindicando o livro de Atos que viria. Eles o guardavam para qualquer parte que você quisesse olhar. Eles guardavam para qualquer parte que você quisesse olhar. Vamos nos deter aqui, irmãos. 331. Feche os teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e infinita misericórdia, por podermos avançar um pouquinho mais dentro deste tema, sobre Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Poder entender o tempo que nós estamos vivendo. Poder, ó Deus bendito, ver a tua palavra aberta diante de todos nós. Poder ver o teu evangelho feito carne, vivendo dentro de cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram presentes, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Se porventura ficou alguma dúvida do que nós lemos, do que nós falamos nessa noite, que o teu Espírito Santo, ó Deus bendito, é o único que pode nos revelar, nos ajudar todos os dias e momentos de nossas vidas. Posso curar o enfermo, libertar o cativo, ó Deus bendito. Nós levantamos nossas mãos em favor do pastor Vanderlei de Lemos, que tem estado em um estado de saúde bem debilitado, mas sabemos que tu tens o melhor para aquela igreja ali em Belo Horizonte, que tu tens o melhor para a vida do pastor Lemos, que trabalhou, lutou, quanto pôde com sua saúde, para pregar o teu evangelho, confirmar os seus filhos desse tempo do fim, ó Pai. Levantamos nossas mãos em favor dele, de toda a igreja, de toda a família. Tu possas, Deus bendito, dar a ele a libertação que ele necessita. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Assim, não somente a ele, mas a cada um daqueles teus filhos que têm estado enfermo, ó Deus bendito, passando por esses momentos difíceis aqui nesta terra. Mas todo momento, nós continuaremos te servindo sempre, sempre, em espírito e em verdade. Lembro-me da mensagem do profeta, disse que o único lugar onde Satanás pode atingir é neste corpo aqui, neste corpo de carne, neste corpo pecaminoso. É o único lugar que ele pode atingir. E muitas vezes ainda nós entendemos que ele só pode atingir se Deus permitir. Mas naquela alma, naquele outro corpo que já temos preparado, ó Deus bendito, nos aguardando, lá Satanás não pode tocar, porque aquele corpo é imortal, é um corpo glorificado, é um corpo sem este pecado, sem essas condições desta carne, ó Deus bendito, da idade do pecado, do pesar dos anos. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos,
por abrir os nossos olhos e poder sabermos que se este tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos um outro preparado, nos aguardando, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos vocês aí, né, do outro lado, se alegrando conosco através deste momento de comunhão com a palavra. Estiveram conectados conosco nossa irmã Beatriz Ribeiro, daqui de Ariquemes, irmão Jailson Souza, da Paraíba, família, né? Irmão Janaí Teixeira, Montenegro, e irmã Cida, né? Também. Irmã Keren Apuc, irmã Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Romeu Eisman, daqui de Ariquemes, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Carmelita, e o irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Marluce e irmã Eloá Kenara, Alto Paraíso, irmão Otto Eisman, daqui de Ariquemes, irmã Mari Lúcia, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, e irmão Wesley Wiseman, também daqui de Ariquemes. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com um cântico, e após este louvor estaremos despedidos. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Você tem que crer. A manifestação de Lucas 17:30. O Filho do Homem, um simples camponês, se repetiu como foi nos dias de Sodoma. Mas que hora é essa, senhores, é este o tempo. Antes um homem ungido, agora um povo ungido. A palavra está na noiva, semente de Cristo, a manifestar uma super igreja, uma super raça, com a redenção da abertura dos céus, com a redenção da abertura dos céus. Ouvi, agora vejo que Cristo habita em mim, mas em secreto, andando em carnes humanas. Mas como entender? Você tem que crer na manifestação de Lucas 17:30. O Filho do Homem, um simples camponês, se repetiu como foi nos dias de Sodoma. Mas que hora é essa, senhores, é este o tempo. Antes um homem ungido, agora um povo ungido. A palavra está na noiva, semente de Cristo, a manifestar
céus, com a redenção da abertura dos céus. O sétimo selo traz Jesus em nós novamente na terra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.